Olá, irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Como é bom quando a gente se reúne para mais uma vez estudarmos a palavra do nosso grandioso Deus, né? Então é motivo de grande alegria quando nós estamos diante das Escrituras para aprender mais do nosso Deus. Que peçamos a Ele a cada dia mais e mais sabedoria e discernimento, né, para viver segundo Sua palavra. Então, nesse mês de setembro, estamos vivendo o mês da campanha de missões nacionais. Todo o povo batista do Brasil inteiro, né, está clamando a Deus pelos seus missionários, por cada um que está envolvido na obra missionária. Que nós estejamos também como filhos de Deus, né, sacerdotes desse Deus tão bom, clamar todos os dias pelos nossos irmãos que estão em outros lugares, né, fazendo o Cristo conhecido. Então, nós vamos nesse dia estudar um pouco, né, refletir um pouco acerca do que a Escritura fala em Isaías capítulo 51. Então nós não vamos ler texto especificamente agora, mas nós vamos caminhar, passear um pouquinho nesse capítulo 51 de Isaías, certo? Então o nosso tema da nossa reflexão de hoje é promessas de Deus, proteção e bênçãos divinas. E o nosso texto, né, como já foi dito, Isaías 51, mais precisamente do 1 ao 17. E nós sabemos que nós somos, né, fomos criados por Deus grandiosamente, segundo sua grande vontade, né, e soberania. Fomos criados e fomos chamados a cumprir uma missão, né, servir a Ele todos os dias das nossas vidas, adorando porque só Ele é merecedor, né? Servindo a Ele com alegria. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essas características da Bíblia, mais precisamente nesse texto, que fala de promessas e proteção e bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Quando a gente começa lendo o capítulo 51, versículo 1, diz: ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Então, Deus é o Deus que ouve e atende. Se Ele diz ouve-me, é porque Ele está a nos ouvir. Clamemos, Ele está a nos ouvir, né? E logo no versículo 4, diz: atendei-me, povo meu, nação minha, inclinar os ouvidos para mim. Então, Deus é um Deus que está ao nosso acesso, né? Basta que a gente, arrependido dos pecados, clame, busque a Ele verdadeiramente, né? Então Ele é um Deus que atende, é um Deus que escuta o nosso clamor. E no versículo 6, levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo. Então Deus chama cada um de nós, seu povo, a levantar os nossos olhos para Ele, olhar para Ele, não ficar olhando para as aparências, para as circunstâncias, mas olhar para Ele. Ele é o centro de todas as coisas. Partindo disso, nós também vemos nesse texto que Deus é o Deus que promete novos céus e nova terra, né? 2 Pedro capítulo 3, versículos 9 ao 11, quando a gente abre esse texto, a gente vê aqui promessas grandiosas de Deus sobre as nossas vidas, que Ele nos promete novo céu, nova terra, né? Porque tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui passará, e Ele tem prometido para aquele que crê um céu e uma terra nova, né? Como diz sua palavra. 2 Pedro 3, do 9 ao 11, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Então passará, tudo isso aqui passará, e Ele tem prometido para o seu povo um novo céu e uma nova terra. Como é maravilhoso, né? Saber e sentir esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas.
Então nós também vemos que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela permanece independente de gerações, ela não muda, não mudará jamais. Mateus capítulo 5, versículo 18 diz: E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora... Perdão, gente, estava em Marcos. Mateus capítulo 5, versículo 18, que diz: Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, opiniões podem mudar, atributos, estatísticas, mas a palavra de Deus, ela não muda. Não mudará jamais, né? E a gente aprende com tudo isso, ainda aqui no livro de Isaías, capítulo 51, que vale a pena confiar em Deus, né? Esse Deus também é um Deus que chama o povo para o despertamento. Desperta, igreja, desperta tu que dormes, desperta, povo. Se a gente for para o versículo 9 de Isaías 51, desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Então não podemos dormir. Jesus está voltando, a sua vinda está cada vez mais próxima. Precisamos estar vigiando, orando, buscando a sua face incessantemente. Não podemos parar. Precisamos vigiar, precisamos estar acordados. Por isso que aqui essa palavra vem de exortação, desperta, desperta. Não precisamos temer, somente confiar, né? Se a gente for para o versículo 12, diz: Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou filho do homem que se tornará em erva? Então, se Deus tem cuidado de nós de uma forma tão sobrenatural, quem pode mais que Deus, né? A quem temeremos? Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que diz eu sou, o Deus que criou, o Deus que opera, o Deus que manda, o Deus que determina, o Deus que faz acontecer. Então, podemos confiar, devemos confiar, porque esse Deus é grande, não perdeu nenhuma batalha e jamais perderá. Deus também é o Deus que consola. Quando a gente, ainda no versículo 12, o comecinho do versículo, a parte A, diz: Eu sou aquele que vos consola. Eu sou o Consolador. Aquele que enxuga as lágrimas, aquele que perdoa verdadeiramente, aquele que entende e sonda os nossos corações e pensamentos, né? E ele diz: eu sou. Essa expressão, né, não está somente em Isaías, mas em outros livros também, que fala do próprio Deus. O mesmo Deus, né, que assim como diz lá em Hebreus, é o Deus do ontem, do hoje, o Deus eternamente, o Deus que não muda jamais. Precisamos e devemos confiar exclusivamente e somente nesse Deus. No versículo 15 ainda diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele é o Senhor dos exércitos. Quem pode mais do que esse Deus? Ele é o Deus que nos consola, ele é o Deus que cuida de nós, que nos protege, que nos alimenta, que nos dá força todos os dias. Confiemos nesse Deus tão grande. O Deus ainda também é o Deus, de acordo com Isaías 51, é o Deus que capacita o seu povo. Lá no versículo 17 diz: desperta, desperta mais uma vez. Levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste os sedimentos do cálice do atordoamento. Então, ele nos ama e nos capacita. Nos chama para a batalha. Nos chama para sermos vencedores por amor a Ele, porque Ele tem pelejado por cada um de nós. E também, se a gente for lá para Mateus, capítulo 11, versículo 28, né, nós ainda vamos ver atributos, características permissivas e grandes desse Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus tem cuidado de nós, tem nos aliviado das nossas dores a cada dia. E para concluir esse nosso pensamento, lá em Provérbios,
capítulo 23, nós também temos a falar sobre essa grandeza desse Deus. Capítulo 23 de Provérbios, versículo 26, que diz assim: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração. Então, que nós possamos ser instrumento nas mãos de Deus. Deus tem feito muitas grandiosas coisas sobre as nossas vidas. Que a cada dia nós possamos ser instrumento dele na vida das outras pessoas para a glória dele. E não esqueçamos, vale a pena confiar em Deus. Porque as suas promessas e bênçãos e propósitos derramados sobre nós são infinitamente mais daquilo que podemos e pensamos. Confia nesse Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, assim como diz o salmista. Que o Senhor seja o centro da nossa vida e nos abençoe em todos os nossos caminhos. Que Deus te abençoe.